Amados, nós vamos compartilhar hoje sobre fé verdadeira e perseverante. Fé verdadeira e perseverante. É muito importante que nós compreendamos o tipo de fé que nós temos. Que nós consigamos fazer uma avaliação para saber em que bases estão ou está a nossa fé. Nossa fé precisa ser fé em Deus. Fé em Deus é uma das doutrinas fundamentais do cristianismo, citada em Hebreus capítulo 6. Fé em Deus. E aquele que tem fé em Deus, a pessoa que está firmada em Deus, ela permanece, ela persevera, ela cresce, ela se torna sábia, ela se torna constante na presença do Senhor. É crescente. Esta fé se torna uma fé prevalecente, ela vence qualquer tipo de situação, obstáculo ou dificuldade. Agora, se a fé está numa base falsa, então a pessoa se torna inconstante, superficial, frustrada, sem direção, reprovada. Então é importante que nós avaliemos a nossa fé. Amém? E eu quero compartilhar com vocês, com base no capítulo 1 de Tiago. Tiago, capítulo 1, eu vou citar nesta palavra do verso 2 até o verso 16. Tiago, capítulo 1, nós vamos ler do verso 2 até o 16. Eu não vou ler totalmente, mas vou citando à medida em que eu vou citando, extraindo algumas verdades a respeito da nossa fé, ou a respeito da fé verdadeira e da fé perseverante. Vou começar aqui citando dos versos 2 até o verso 4, é onde nós vamos iniciar. Se você quer e pode acompanhar aí na sua palavra, vamos acompanhar juntos. Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Amém? Então, uma primeira verdade que eu quero já extrair deste início é que nossa fé vai ser provada e provações contrariam a fé falsa e fortalecem a fé verdadeira. Lembra disso? Todos nós vamos passar por provações. O que são as provações? Provações são testes em nossa vida. Situações permitidas por Deus. E veja, não são apenas situações difíceis, porque normalmente a gente associa uma prova ou uma provação a uma situação difícil. Pode ser que não seja. Pode ser que a pessoa esteja passando por uma situação fácil, tranquila, e também esteja sendo provada na presença de Deus. Então, provações são estes testes permitidos por Deus em nossa vida, situações que não foram causadas por nós mesmos, pela força do nosso braço, situações que não dependem de nós, mas acontecem ao longo da nossa vida.
são permitidas por Deus, permitidas por causa do amor de Deus. E por que Deus permite? Ora, porque a nossa fé, ela vai ser revelada, vai ser evidenciada através das provações. E a nossa fé será revelada falsa ou verdadeira, depende de como nós agimos ou correspondemos com as provações. Amém? Então veja, provações são importantes, mas muito importantes em nossa vida. Porque só através das provações é que nós conseguiremos compreender, entender, avaliar se a nossa fé, de fato, é uma fé verdadeira, uma fé em Deus, ou é uma fé falsa. Uma fé com bases erradas. E uma das coisas que a gente aprende ao longo do tempo sobre provações é que provações sempre contrariam a fé falsa. Por que provações contrariam a fé falsa? Ora, porque a fé falsa crê num Deus que vive em função da pessoa e não a pessoa em função de Deus. Uma fé que não é bíblica, uma fé que não é fundamentada nas Escrituras, uma fé que não é fé em Deus, é uma fé que crê no contrário, ou seja, eu não vivo para Deus, Deus é que vive para mim. Isso é uma base de fé falsa. Então a pessoa crê assim, Deus vive em função da minha pessoa. Em função de fazer a minha vontade, os meus desejos, minhas expectativas. Eu busco Deus somente porque eu preciso de coisas. E aí o que acontece? Quando vem a provação, essa provação contraria essa expectativa. E aí a fé dessa pessoa, desmorona. A provação expõe a fé falsa. E quando expõe, a pessoa fica escandalizada. Ela se escandaliza em Deus. Hoje em dia tem muita gente frustrada, escandalizada com Deus. Por quê? Porque a fé estava fundamentada numa base falsa. Era uma fé falsa. Por exemplo, a provação vem, e essa provação, ela acontece através de um momento difícil que a pessoa enfrenta. Mas a fé que essa pessoa tinha, a fé falsa, dizia assim, não, eu não vou enfrentar situações difíceis. E quando a situação difícil acontece, essa pessoa começa a sentir coisas como, Deus me abandonou, Deus não me protegeu, Deus não me ajudou. Deus podia fazer e Ele não fez. Então a pessoa se sente até traída por Deus. Mas o que aconteceu é que Deus permitiu uma provação para expor esta base de fé falsa que ela tinha. Agora, como eu disse, a provação também pode vir através de um período onde coisas, entre aspas, boas acontecem. Está tudo dando certo. E se a pessoa tiver uma fé falsa, ela vai ser provada também. Porque aí, quando as coisas estão correndo bem, ela vai pensar assim, que bom que eu consegui. Né? Eu fiz o que era certo. Eu usei o meu conhecimento, e isso fez toda a diferença. Eu me empenhei, eu mereço o que está acontecendo. E aí ela diz ainda no final, graças a Deus. Isso também é fé com base falsa. Porque normalmente, quando a pessoa é provada com coisas boas, essas coisas boas vão tirar a pessoa da presença de Deus. A pessoa se afasta. Você nunca viu isso, né? A pessoa vem para a igreja ou busca Deus para alcançar determinada bênção, determinada coisa. E quando alcança, longe de Deus. Quando alcança, desvia. Por quê? Claro, porque ela já não precisa mais de Deus. Então ela foi provada e reprovada. Então, uma provação
vem sempre para expor, para revelar o tipo de fé que nós temos. Se é uma fé verdadeira, que será perseverante, ou se é uma fé com bases falsas. Porque quando é uma fé verdadeira, a pessoa crê da seguinte maneira: eu sei, Deus prometeu estar comigo em todo o tempo, em toda e qualquer situação, na vida ou na morte. Toda qualquer situação, mas Ele não me prometeu me livrar de todas as coisas. Ele não prometeu realizar os meus planos, por exemplo. Ele não prometeu responder positivamente todas as minhas orações ou expectativa. Ele não prometeu, nunca prometeu fazer a minha vontade. Na verdade, a Escritura diz que quando nós nos aproximamos do Senhor, Ele diz assim: desista da sua vontade. Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A fé verdadeira entende que Deus é um Deus de amor, sempre, e sendo um Deus de amor, Ele faz o que é melhor para os seus filhos. Eu vou dizer de novo, porque essa é uma questão fundamental que está lá arraigado, lá na raiz de uma fé verdadeira. Deus é sempre um Deus de amor, e sendo um Deus de amor, Ele sempre faz o que é melhor para os seus filhos. Agora, quando a gente vê o que Deus sempre faz, a gente descobre na Bíblia que Deus pode levantar ou Ele pode abater. A gente descobre que Deus abre portas e Ele também fecha portas. A gente descobre que Deus abraça e que Deus açoita os seus filhos. A gente descobre que Deus faz tudo para cooperar com o nosso bem. Romanos 8, 28, texto bastante conhecido, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O fato é que algumas pessoas entendem de forma errada este texto e pensam assim: todas as coisas cooperam para o meu bem. Quer dizer, Deus vai transformar todas as coisas em situações boas para mim. Mas de fato não é assim. O que Deus está dizendo é que todas as coisas, todas as situações vão cooperar para o seu bem. Pode confiar em Deus, pode ficar firme nele. Ainda que pareçam difíceis, ainda que pareçam ruins, tudo vai cooperar para o seu bem se você confiar em Deus. Mesmo aquelas situações mais difíceis, mais desafiadoras da nossa vida, uma fé verdadeira, uma fé perseverante, continua crendo na bondade de Deus e continua compreendendo que ainda que nós não tenhamos todas as explicações, ao final, Deus realmente faz com que todas as situações cooperem para o bem daqueles que o amam. As situações boas e também as situações difíceis. Então veja, amados, provações expõem a fé falsa, mas também provações são importantes porque fortalecem a fé verdadeira. Enquanto a provação pode destruir, pode frustrar alguém que está com uma fé em base falsa, a provação fortalece uma fé verdadeira. Pode ter certeza, se você passa por lutas, por provações, mantendo sua confiança e dependência em Deus, você vai experimentar graça, você vai experimentar fidelidade de Deus como nunca antes, numa medida muito maior. Sua fé está em Deus, não em você mesmo. Então essa é uma fé aprovada. E como nós lemos no texto, o resultado disso vai ser perseverança. A Bíblia fala: a fé aprovada produz perseverança, e essa perseverança vai ter a sua obra completa para que sejais íntegros e perfeitos, em nada deficientes. Quer dizer, uma vida real, de vitória real na presença de Deus. Amém, amados? Então, primeira verdade é: provações de fato contrariam a fé falsa e fortalecem a fé verdadeira. Mas ainda nós encontramos neste capítulo, e agora eu vou citar aqui o verso 5 ao verso 8,
nós encontramos uma outra verdade. A verdade de que a sabedoria será o resultado de uma fé aprovada, enquanto que a inconstância será o resultado de uma fé falsa. Vamos ler o verso 5, diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impedida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, que é inconstante em todos os seus caminhos. Veja, está falando de fé, ser provada ou reprovada. E agora ele mostra o seguinte: sabedoria é resultado de uma fé aprovada. Se sua fé for aprovada, você será constante, você vai ter sabedoria de Deus. Mas se a sua fé for reprovada, se a sua fé é falsa, está em base falsa, o resultado vai ser inconstância. Uma vida de inconstância. Um dia confia no Senhor, outro dia não confia mais, um dia espera, outro dia deixa de esperar. Ânimo dobre. E essa pessoa não consegue acessar as coisas de Deus. Não consegue receber as coisas de Deus. Por isso está dito: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Qualquer onda, qualquer vento leva essa pessoa para lá e para cá. Um dia ela tem uma disposição mental de crer em Deus, no dia seguinte não tem mais, porque alguma coisa já mudou essa disposição mental. Então um dia ela confia, outro dia ela desespera, ela afirma uma coisa, depois fala o contrário. O resultado é essa vida superficial, sem firmeza, inconstante, sem direção. Então guarda isso: o sábio será firmado, com a sua fé aprovada, o tolo será inconstante. Então sabedoria é resultado, e como nós precisamos da sabedoria de Deus, para andar em Deus, para fazer a vontade de Deus, para perseverar, para realizar as obras de Deus. Sabedoria é resultado de uma fé aprovada. Ou contrário, é a mesma coisa. Uma fé aprovada terá como resultado sabedoria. Uma fé reprovada terá como resultado inconstância. A inconstância é a marca de quem tem fé em bases falsas. Porque toda hora a pessoa crê numa coisa, mas a expectativa dela não é correspondida, essa fé desmorona. Depois ela crê numa outra coisa e essa fé desmorona. A fé verdadeira nunca desmorona. A fé verdadeira, a fé em Deus, ela sempre será constante. Agora alguém pensa assim: puxa, mas eu sou muito inconstante, tem hora que eu creio, tem hora que eu não creio. Eu preciso então de uma fé constante, eu preciso então de sabedoria. A Bíblia tem uma promessa aqui: se alguém precisa de sabedoria, peça com fé, sem duvidar que Deus te dará. Ou seja, Deus quer e deseja levar as pessoas de uma base falsa para uma base verdadeira. Aquela fé que vai confiar em Deus em qualquer situação. Em qualquer situação. Aquela fé firme, aquela fé inabalável. Como diz o Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como é que uma pessoa pode dizer que confia em Deus, que tem fé verdadeira em Deus, se toda hora ela está sendo abalada? Se toda hora ela está frustrada com a situação, com ela, com Deus? Se toda hora ela está sendo jogada de um lado para o outro? Não, a fé verdadeira é uma fé que não se abala. Os que confiam são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém, irmãos? A terceira verdade que eu quero compartilhar aqui dentro de Tiago capítulo 1, e eu vou ler aqui agora o verso 9 ao 11. Diz assim:
O irmão de condição humilde glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim murchará o rico em seus caminhos. Parece um texto até meio isolado, né? No meio de fé perseverante, fé falsa, provação. E agora a Bíblia fala que o humilde gloria-se na sua dignidade e o rico na sua insignificância. O que a Escritura quer nos dizer aqui? E nós vamos para essa terceira verdade, que nós nos gloriamos apenas em Cristo, sempre e em qualquer situação. Nenhuma circunstância deve mudar esta disposição mental, esta convicção de fé. Nós nos gloriamos apenas em Cristo, não nos gloriamos em nossa situação e não devemos permitir que nenhuma situação externa mude a nossa convicção. E de fato, esse texto está dizendo o seguinte, que nós precisamos muitas vezes contrariar as circunstâncias. Por isso a palavra diz assim, para alguém que está passando por uma situação difícil, de limitação, de pobreza, seja o que for, glorie-se na sua dignidade. Então a pessoa está ali, uma vida difícil, uma vida limitada por situações diversas. A Bíblia está dizendo o seguinte, lembre-se, enquanto durar essas situações, que você é digno. Haja sob esta verdade, assuma esta consciência de dignidade. Seja intencional na vida. Interiormente você crê nesta dignidade e exteriormente você é intencional. Porque é necessário gloriar-se na dignidade no tempo da luta, da limitação, da dificuldade? Por uma razão muito simples. Porque na dificuldade nós seremos visitados, nós seremos bombardeados por sentimentos de fracasso, por sentimentos de inferioridade, por sentimentos de inadequação, por rejeição. A pessoa vai olhar para a vida dela e falar, eu sou um fracasso mesmo. Para mim nada dá certo. Sabe, não tem jeito. Não é? Por que minha vida está desse jeito? E se ela permitir, esta circunstância, essa situação muda o que ela é em Cristo Jesus. A sua disposição mental muda, ela é influenciada, contaminada pela circunstância, contaminada pelo exterior. E se esse sentimento de inferioridade definir a vida da pessoa, ela, na verdade, não vai se tornar uma pessoa humilde. Ao contrário, será uma pessoa enganada pelas mentiras das circunstâncias. Se a pessoa permitir que a dificuldade mude essa disposição mental dela e ela se acha um fracasso ou indigna, ela vai ficar muito aquém do que Deus espera dela. Por se sentir indigna, ela vai deixar de assumir até as oportunidades que provavelmente mudariam a sua condição. Mas ela está sempre ali, né? Eu não sirvo para nada, para mim não dá, eu sou indigna. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? Nas dificuldades, assuma posição, firmeza, fé de que você é digno. Ou seja, não se esconda, não se isole, não abrace as mentiras das circunstâncias, seja pobreza ou qualquer situação limitante. Por quê? Porque sua identidade, dignidade, valor, propósito, importância, seja o que for, está em Cristo Jesus e nunca na circunstância. Amém? Mas no meio da luta, de uma provação, no meio de uma dificuldade, no meio de uma limitação,
Você vai ser visitado por isso. Bombardeado por esses pensamentos. Você não serve, você é um fracasso, você não vai dar certo, você não tem condições, você é isso. Não é? Você não é. É bombardeado por aquilo, pelo sentimento do eu não sou digno, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Então a Bíblia fala, revista-se da sua dignidade, assuma esta condição, glorie-se. Eu gosto muito desta afirmação aqui do texto, glorie-se na sua dignidade. Glorie-se na sua dignidade. Agora, quando a pessoa está numa outra situação, quando as coisas estão correndo bem, quando as coisas estão fáceis, quando a pessoa já venceu as coisas básicas da vida, né? Quais coisas básicas? O que comer, o que vestir, onde morar, né? Tudo está bem, você tem mais possibilidades do que tinha anteriormente, você pode fazer coisas que não podia fazer antes, você sabe muito mais agora, você tem mais informação, você está numa condição privilegiada, não é? Está tudo bem. Céu de brigadeiro, né? Tudo dando certo, céu azulzinho, as coisas estão fluindo. Olha que maravilha! Será que a pessoa pode estar sendo provada nesta situação? Sim, pode também. Por isso a Bíblia fala, se está vivendo uma situação assim, sabe em quem você tem que se gloriar? Na sua insignificância. Interessante isso, né? O pobre, o limitado, o que está passando uma situação difícil, glorie-se na dignidade. Não esqueça nunca disso. Sou digno, a minha dignidade, o meu valor vem do Senhor, está em Cristo Jesus. Está tudo bem? Glorie-se. Mergulhe na insignificância. Na insignificância. Mas por quê? Gloriar-se na minha insignificância. Por que isso é necessário? Ora, porque ao contrário da limitação, quando está tudo bem, você e eu, todos nós seremos visitados fortemente por um sentimento do eu sou. Enquanto que na dificuldade você é visitado pelo sentimento do eu não sou digno, eu não sou nada, eu não presto. Quando tudo vai bem, você será visitado com certeza por sentimentos do eu sou. Eu sou capaz. Eu sou inteligente. Eu venço, eu consigo. Eu fiz o certo. E agora estou colhendo o resultado do meu trabalho, da força do meu braço. Eu tenho conhecimento, eu fiz as escolhas certas, eu isso, eu aquilo. E se esse sentimento capturar a sua disposição mental, com toda certeza você vai ser levado para longe do modelo de humildade de Cristo. Você não vai ser nada útil no reino, vai ser uma pessoa orgulhosa, arrogante e enganada, achando que o seu braço, a sua esperteza, a sua sabedoria é que lhe trouxeram as coisas boas que você tem. Isso é fé falsa. Fé com base numa estrutura falsa. Então, se tudo está indo bem, mergulhe na insignificância. Recolha-se na sua insignificância. Haja intencionalmente debaixo desta palavra. Quanto mais as coisas se tornarem melhores, mais você deve assumir uma consciência de insignificância. Não tem nada a ver comigo, isso é a mão de Deus. Isso não tem nada a ver comigo. Isso é o Senhor que tem feito. Por quê? Porque também não é a circunstância ao nosso redor que nos define. Sua condição não te define, teu dinheiro não te define, seu conhecimento não te define, seus acertos não te definem. Quem te define é Cristo.
Oh, meu irmão, minha irmã, a sua vida, o seu contexto, quem me define é Cristo, não é a vida, nem o contexto. Por isso que Paulo chegou a esse entendimento, ele falou, posso ter, posso não ter. Eu posso ter abundância, eu posso passar fome, tanto faz. Não muda em absolutamente nada. Então, na dificuldade, glorie-se na sua dignidade. Não muda nada. Você passar por lutas, por problemas, por provações, sua fé está sendo renovada, fortalecida. Você está se tornando alguém sábio, perseverante em Deus, e você é digno, digno, digno. O Senhor diz, você é digno. Então, glorie-se na sua dignidade. Está tudo indo bem, tem abundância, as coisas estão fluindo. Abrace a insignificância. Porque senão a gente vai fazer o contrário. Tem muita gente que fala assim, quando a minha vida estiver melhor, eu vou servir a Deus. Quando a minha vida estiver melhor, eu acho que aí vai, sabe, vai dar certo e tal. Não, nós estamos em Cristo agora. Amém? Não importa o que você esteja passando, se uma coisa ou outra, você está em Cristo hoje, você está em Cristo agora. E o Senhor é quem define a nossa vida, absolutamente. Então, na luta, faça isso. Abrace com todas as suas forças a sua dignidade. Ao invés de se esconder, se exponha. Ao invés de sumir, assuma. Assuma coisas, faça coisas. Deixa Deus te usar, te levantar, te usar com autoridade dentro da sua dignidade. E quando tudo for bem, tudo parecer bem, quando você se sentir a pessoa, quando você se sentir o cara, mergulhe na insignificância, sirva, desça, não suba, desça servindo, abrace as coisas simples, revista-se da consciência de que nós não somos nada em nós mesmos. Lembre-se o tempo todo do que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Amém? Porque a verdade é que nós caminhamos com Cristo, irmãos, tendo ou não tendo, na dificuldade ou na facilidade, nada muda. A palavra não muda, Cristo não muda, o que somos nele também não muda. Isso é fé verdadeira, isso é fé inabalável, isto é fé constante, isto é fé provada, aprovada e perseverante, que vai gerar esperança, que vai gerar firmeza, que vai gerar sabedoria. Agora no verso 12, se você está acompanhando aí Tiago capítulo 1, está dito assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá do Senhor a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vou ler de novo, que é muito importante isso. Bem-aventurado a pessoa, o homem, mulher, que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Fé provada, fé verdadeira, fé perseverante. Irmãos, a minha fé e a tua será provada. E eu não disse aqui poderá ser provada, eu disse será. Com toda certeza. Porque Deus prova a nossa fé? Por amor, por misericórdia, para mostrar em que bases nós estamos. Porque quando Deus identifica uma base falsa, Ele nos dá a oportunidade, pela aprovação, de identificar e de resolver essa base falsa. Sair da base falsa para uma base verdadeira, de fé em Deus. Não fé na gente, não fé que acha que Deus serve o homem. Nós é que servimos a Deus. Nós é que vivemos para a glória de Deus. E não é Deus que vive para a nossa glória. Então veja, bem-aventurado aquele que vence a aprovação,
que passa pela provação, crendo em Deus, firme em Deus, confiando em Deus, porque depois de ser aprovado, recebe coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam. E como já falei aqui anteriormente, a nossa fé vai ser provada na dificuldade ou na facilidade. Não é? Então, vem um problema, a fé vai ser provada no meio da dificuldade. A fé pode ser reprovada na dificuldade. Quando a fé é reprovada na dificuldade? Quando é aquela fé infantil, com base errada, fé falsa, que começa a pensar assim: se o Senhor é bom, por que Ele permitiu essa dificuldade em minha vida? Veja que a fé falsa, ela sempre vai começar desconfiando da bondade de Deus. Então, é aquele entendimento infantil, né? Como uma criança que pensa assim: se meu pai é bom, por que ele não faz só o que eu gosto? Criança não pensa assim? Meu pai falou que me ama, mas ele não faz só o que eu gosto. Ele me manda fazer outras coisas e me dá aquele remédio ruim. Fala para o seu vizinho: remédio é ruim, mas cura. Então a fé pode ser reprovada na dificuldade. E é a atitude na dificuldade que vai demonstrar em quem nós confiamos. Porque se alguém se escandaliza em Deus na dificuldade, ficará evidente que tem uma fé falsa num Deus falso e não uma fé verdadeira no Deus verdadeiro. E a fé falsa, como já disse também, acredita num Deus falso, acredita que Deus viverá em função da pessoa e fará o que ela espera que Deus faça. É Deus vivendo em função do homem e não o homem vivendo em função de Deus. Aí vem a dificuldade, a pessoa se sente contrariada, a fé desmorona, não era o que ela esperava e ela fica então frustrada, foi reprovada. Mas essa reprovação ainda é uma bênção, porque dá condição da pessoa compreender que isso tudo aconteceu para expor a base falsa para ela ir para a base verdadeira. Agora, como a fé aprovada age na dificuldade? Age mais ou menos assim: não importa o que me aconteça, eu me gloriarei no Senhor. Amém? Nós olhamos para Ele, confiamos nele. Minha vida está nas mãos de Deus. Se eu passar por dificuldades, se eu passar pelo meio do fogo, não importa o que eu enfrente, nele confiarei. A fé verdadeira na dificuldade pensa o seguinte, age dessa forma: sua graça me sustenta, sua presença nunca me faltará, minha vida pertence ao Senhor, Ele define o meu caminho, o meu destino, nele estou seguro na vida e na morte, em qualquer situação. Essa é a fé verdadeira que é aprovada no meio da dificuldade. A fé pode ser aprovada ou reprovada na bonança também, não só na dificuldade, mas como eu disse, quando as coisas vão bem, na bonança. Como é que a fé reprovada na bonança age? Consegui, Deus me deu o que eu queria, agora eu posso ser feliz. Oi? Consegui a minha vitória, Deus me deu o que eu queria, agora eu posso ser feliz. Percebe que está tudo errado. O alvo era a felicidade. Fala para o seu vizinho: se o teu alvo for felicidade, você está frito. Mas a fé reprovada na bonança é assim, porque melhora um pouquinho, tchau Deus, não preciso mais de você. Agora eu tenho o que eu queria, venci na vida. E agora eu tenho que fazer duas coisas, né? Primeiro eu tenho que manter o que eu tenho, segundo eu tenho que aproveitar o que eu tenho, logo não tenho tempo para Deus. Fé reprovada. A pessoa só buscava bênçãos. E agora ela, entre aspas, alcançou uma bênção, né? Entre aspas. E claro, já não precisa mais depender de Deus.
as coisas que são vitais, que vão manter a pessoa viva em Deus. Né? Como, por exemplo, Bíblia, oração, comunhão, ministério ao Senhor. Nada disso é importante mais para a pessoa. Que ela vai pensar em termos de conforto, de realização, é outra coisa. Então a pessoa até sente que agora que ela alcançou as bênçãos que ela queria, ela está num outro nível. Ela está num outro patamar. Eu estou falando aqui de coisas que têm respaldo em experiências. Já conversei com várias pessoas, não com uma, que dizia assim, sabe o que é, pastor? Agora eu estou num outro nível, né? Falei, mesmo, irmão, ganhou um pouquinho de dinheiro, nem foi muito, só um pouquinho. Não, agora minha vida, né? Outras pessoas, os irmãozinhos são muito simples. Eu falo, é mesmo? Que interessante, né? Então a pessoa se distancia das coisas simples ou dos irmãozinhos simples, porque ela sente lá no fundo que agora ela está no outro nível. A bênção, entre aspas, leva a pessoa para longe de Deus. Eu lembro, anos atrás, então estou falando aqui de alguém que você não conhece, 30 anos atrás, ou mais. Eu lembro que tinha um irmão que ele dizia assim, pastor, o meu sonho é ter um sítio. Tudo bem, Deus pode dar um sítio, pode não dar, o problema não é um sítio, é fazer a vontade de Deus. Mas ele tinha uma obstinação, digamos assim, por ter um sítio. E um dia, ele comprou o sítio. E ele veio todo feliz dizer para mim, pastor, finalmente comprei o sítio. E acho que foi uma das últimas conversas que eu tive com ele. Nunca mais se viu o irmão. Porque todo final de semana ele estava no sítio. E o sítio virou um problemaço para a vida dele. Soube depois. Porque um dia ele tinha que consertar o muro do sítio, outro dia tinha que cortar a grama, outro dia tinha que resolver os problemas, outro dia tinha que fazer outra coisa. Era só um sítio, mas a bênção leva as pessoas para longe de Deus. A pessoa vive sonhando com a terra prometida. E quando entra na terra prometida, desobedece a Deus. Você percebe? Não é a coisa, não é a situação, não é o lugar. Porque o povo de Deus experimentou milagres no deserto e desobedeceu e se tornou escravo na terra prometida. Porque a questão não é o deserto e nem a terra prometida, a questão é a obediência a Deus. No deserto eles se rebelaram contra Deus também, foram incrédulos. Né? Mas tem gente que sonha assim, um dia eu vou sair desse deserto e vou entrar na terra prometida, que na cabeça dele é a bênção e tal, e quando eu fizer isso, aí sim a minha vida vai mudar, aí eu vou ser feliz, aí eu vou me sentir que eu fiz, que eu conquistei, que eu cheguei lá. Lá onde? Em Cristo nós já chegamos lá, nós já estamos na presença de Deus hoje, essa é a questão. Amém? Então, uma pessoa pode ser provada e reprovada na bonança. E tem muita gente que é assim, que se afasta de Deus, que deveria mergulhar na insignificância, mas ela mergulhou ao contrário, na significância. Agora ela se acha, né? O tesouro de fato não é Deus. Aquelas coisas serviram apenas para mostrar onde a fé da pessoa estava. Jesus disse, onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. A pessoa demonstra com isso que o tempo todo ela não tinha um coração em Deus, ela tinha um coração nas coisas. E agora que ela conseguiu as coisas, ela se afasta de Deus. Então é fé falsa num Deus falso. Novamente, né, aquele Deus que vive em função da pessoa. Agora, a fé pode ser provada e aprovada na bonança. Como é que uma fé aprovada no tempo bom age? Quando a pessoa tem essa consciência, o que eu tenho não é meu.
Nada é meu, sou apenas mordomo. Tudo pertence ao Senhor. Tudo, tudo, tudo. Quando a pessoa tem essa consciência, não foi o meu braço, nem a minha capacidade, nem a minha sabedoria, nem o meu conhecimento, nem a sorte ou qualquer outra coisa que conseguiu o que eu tenho. Tudo é mão de Deus. É graça operando em mim. Quando a pessoa tem essa consciência, eu não sou em nada melhor do que os meus irmãos. Ao contrário, os considero superiores a mim, como a Escritura diz para fazer. Quando a pessoa carrega constantemente aquela consciência de que ela é insignificante. E na minha insignificância o Senhor é glorificado. Entende isso? As possibilidades, a pessoa carrega essa mentalidade, as possibilidades que eu tenho na minha vida, por estas facilidades, elas têm um propósito, e eu quero descobrir o propósito delas para usá-las todas para a glória de Deus. Amém, amados? Então veja, a nossa fé, ela vai ser provada tanto na dificuldade quanto na bonança. E ainda eu quero compartilhar um outro princípio. E aqui eu vou ler do verso 13 ao verso 15. Se você está acompanhando aí o capítulo 1. Diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado quando atraído pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e pecado, uma vez consumado, gera a morte. O princípio que eu quero compartilhar aqui é o seguinte: ao passar pela provação, cuidado para não entrar e cair na tentação. Veja, provação e tentação são conceitos diferentes, mas geralmente provação e tentação estão juntas no processo. Nós sabemos que provações são dificuldades permitidas por Deus para o nosso benefício, para que conheçamos se a nossa fé é verdadeira ou falsa. Um entendimento básico de provação. Agora, tentação vem da nossa própria concupiscência, da nossa própria cobiça, e tem como intenção nos levar ao pecado. Eu nem citei o diabo aqui, e a Bíblia também nem cita, percebe? Embora o inimigo trabalha muito em cima da concupiscência, em cima da tentação. Mas todos nós precisamos entender o seguinte: a concupiscência é nossa, a cobiça é nossa. Então tentações vêm da nossa própria cobiça, e tem como objetivo nos levar ao pecado. E o princípio aqui é: cuidado que ao passar pela provação você não caia em tentação. Todos nós temos cobiça, e a tentação vem da nossa cobiça. Cobiça ou concupiscência é um forte desejo por alguma coisa ou por várias coisas. E se você ainda não identificou, se está andando com Deus, principalmente os que andam há mais tempo, conhecem a Escritura, se você ainda não identificou as suas áreas de cobiça, está correndo risco, sério risco. Se você acha que não tem cobiça, seu caso é muito grave. Porque tem. Porque cobiça ou concupiscência é consequência da queda, né? Nós fomos contaminados pelo pecado, fomos contaminados pela natureza adâmica, corrompida. Essa natureza luta contra as coisas do Espírito em nós. Quando a gente nasceu de novo, nós nascemos para Deus, nós somos gerados por uma palavra viva, santa e incorruptível, é a palavra de Deus que está em nós. Nós recebemos uma nova natureza.
mas a natureza antiga a gente já carregava antes e continua. Então a gente tem uma natureza adâmica, a natureza de Adão corrompida, da qual todos nós descendemos e carregamos, e a gente tem dentro de nós agora uma nova natureza, que é a natureza de Cristo, e há uma guerra dentro de nós. Então, falando da cobiça ou da concupiscência que está dentro de nós, significa que tem uma ou várias coisas que você quer muito, que você gosta muito, que você deseja muito, e estas coisas querem te seduzir e fazer você pecar. O que pode ser? Pode ser muita coisa, tipo conforto, dinheiro, sexo, poder, fama, vaidade, conhecimento, realização. O interessante é que essas coisas não são más em si mesmas, mas elas se tornam quando a nossa cobiça deseja estas coisas acima da vontade de Deus. E a gente fica obcecado por estas coisas, elas se tornam o alvo principal da nossa vida. Eu preciso alcançar porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Então, por que eu disse aqui, cuidado para não passar da provação para a tentação? Porque na provação, a cobiça vai ser contrariada. A nossa cobiça geralmente é contrariada no processo de provação. E aí a cobiça começa a lutar fortemente dentro de nós. É uma barreira interna. Na provação, o Espírito Santo diz assim: sujeite-se a Deus. A cobiça dirá: eu não vou renunciar o que eu quero para a minha vida. A cobiça diz: eu não abro mão. A cobiça vai dizer: eu só vou ser realizado, feliz, pleno, se eu alcançar isso. A cobiça vai lutar. Está passando por um processo de provação. Processo difícil ou fácil, não importa, é um tempo de prova. A cobiça é acionada. E enquanto o Espírito diz: sujeite-se a Deus, permaneça em Deus, confie no amor de Deus, a cobiça diz: eu não abro mão, eu não abro mão, eu não abro mão, eu não abro mão. E aí, quando a pessoa decide seguir o desejo dela e não a vontade de Deus, obviamente o pecado é inevitável. Por isso que a Bíblia diz no texto que nós lemos: a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte, é o distanciamento de Deus. Então, na provação, principalmente na provação, a cobiça vai se levantar e vai lutar fortemente dentro de você, ou dentro da pessoa. Por isso que é muito comum alguém, por exemplo, que se desvia da vontade de Deus, ela não deu apenas um passinho, ela se desvia e depois ela se afunda. Porque ela foi reprovada na provação e ela deu vazão à sua cobiça. Era provação, mas a cobiça foi acionada e virou tentação, e virou pecado, e o pecado gerou morte. Aí alguém pode pensar assim: mas o que faz então passar da provação para a cobiça e cair em tentação? Qual é o gatilho, qual é a situação que me leva de um estado para outro? E eu tenho percebido sempre pela palavra e pela experiência, vendo situações acontecerem, que
o gatilho que faz alguém perder a batalha na provação e cair na tentação é o desconfiar da bondade de Deus. Quando alguém começa, mesmo que de uma forma sutil, desconfiar da bondade de Deus, ele está perdendo a batalha na provação e está indo direto para a tentação, para cair em tentação. Porque a pessoa começa com aqueles pensamentos lá no fundo, né? Se Deus é bom, por que as coisas estão assim? Se Deus é bom, por que Ele permitiu isso? Se Deus é bom, por que Ele não faz aquilo? Se Deus é bom, por que daquilo estar daquele jeito? Por isso, o mesmo capítulo vai dizer aqui, Tiago capítulo 1, verso 16, não vos enganeis, não se engane, não deixe este engano, não deixe essa mentira entrar na sua vida, nem de uma maneira muito sutil. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação nem sombra de mudança. A Bíblia está dizendo, Deus é bom e Ele não muda. Deus é bom e Ele nunca será mau. Deus é bom e Ele nunca vai tentar alguém para que essa pessoa seja levada ao pecado. O que me leva ao pecado? A cobiça, que você herdou desde a queda. Então não se engane de forma alguma, na provação, confie na bondade de Deus, e na tentação, diga para a sua cobiça, eu vivo para Deus e não para os meus desejos, e eu sei que Ele tem o melhor para mim. Amém? Na provação, confie na bondade de Deus, porque na provação, principalmente nas provações que são situações difíceis, você vai ser bombardeado por pensamentos, por palavras, por sentimentos assim. Deus não deve ser tão bom assim. E se Deus fosse bom realmente, né, por que Ele permite isso? Como eu já ouvi de muitas pessoas, aquela mentalidade ou pensamento de quem não nasceu de novo, de quem não entende a vontade de Deus, né? Espera aí, ô pastor, se Deus é bom, por que Ele vai me mandar para o inferno? Já que Ele é bom, Ele tem que mandar todo mundo para o céu. São pessoas que não compreendem a vontade de Deus. Agora o problema é nascer de novo e continuar não compreendendo a vontade de Deus, né? Eu tenho percebido que quem não compreende, quem passa muito tempo sem entender a vontade de Deus, é porque só tem uma perspectiva, a dela mesma. A pessoa que não entende a vontade de Deus, já nasceu de novo, é cristão, e não entende a vontade, não sei, não entendo, é porque ela só tem uma perspectiva, a dela. E a pessoa que nasceu de novo e compreende a vontade de Deus, o foco dessa pessoa, ela também só tem uma perspectiva, a de Deus. Ou seja, quem nasceu de novo e coloca o foco em conhecer a vontade de Deus, e é a vontade de Deus que importa, não é a minha vontade, essa pessoa entende a vontade de Deus. Agora, se a pessoa colocou o foco em a minha vontade, eu não vou entender a vontade de Deus. Certa vez perguntaram assim para Jesus, com que autoridade você diz essas coisas? Jesus respondeu com uma pergunta, quando vocês quiserem fazer a vontade de Deus, eu respondo com que autoridade eu faço essas coisas. E aí houve-se um silêncio. Porque Jesus, em outras palavras, estava dizendo, porque vocês não querem fazer a vontade de Deus, vocês não entenderão. O dia que vocês quiserem fazer a vontade de Deus, vocês entenderão. Então, amados, o nosso foco tem que ser um só, fazer a vontade do Senhor. Amém? Na provação, confia na bondade de Deus. Ele é sempre bom e Ele faz com que todas as coisas, mesmo as fáceis ou difíceis, as que parecem boas a nós ou as que parecem ruins, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem, para daqueles que são chamados
para os que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu divino propósito. Na provação, confie na bondade de Deus. Na tentação, diga para a sua cobiça: eu vivo para o Senhor, eu não vivo para os meus desejos. Eu sei que o Deus tem o melhor para a minha vida. Amém? Isso é característica de uma fé verdadeira, de uma fé perseverante, de uma fé que atravessa todas as coisas, de uma fé que cresce, de uma fé que conhece a vontade de Deus, de uma fé prevalecente, de uma fé que gera esperança, de uma fé que gera sabedoria, de uma fé que gera intimidade com Deus, de uma fé que, como um músculo, vai se fortalecendo cada dia mais. É esse tipo de fé que nós devemos ter, é esse tipo de fé que Deus tem para nós. Amém? Fé em Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar sobre isso, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo nos ajude a avaliar a nossa fé, se a nossa fé é verdadeira ou falsa, e se identificar que é falsa, saia dessa base e vá para uma base verdadeira, fé em Deus. Nós vivemos para a glória dEle, amém? Não é Ele que vive para a gente, nós é que vivemos para Ele. Ele não faz a nossa vontade, nós fazemos a vontade dEle. O fato é que a vontade dEle sempre é boa, amém? A vontade dEle sempre é o melhor para nós. Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos que Ele está presente em nossa vida. Ele disse e é fiel para cumprir. Disse: não te deixarei nem te abandonarei. Estarei convosco. Não alguns dias, mas todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a gente descansa nestas verdades tão importantes, tão fundamentais. Mas se a sua fé tiver uma base falsa, você vai viver frustrado. Frustrado com Deus, frustrado com pessoas, frustrado com a igreja, frustrado com a Bíblia, frustrado com você mesmo. Porque a sua fé falsa vai ser contrariada e a coisa desmorona toda hora. E muita gente está por aí frustrada, né? Dizendo: eu acho que estava tudo errado, Deus não é assim, sei lá. Mas porque não é uma fé verdadeira. Fé em Deus, ela prevalece. Fé em Deus é perseverante. Amém? Então, quero orar por isso, por uma fé verdadeira, por uma fé aprovada, por uma fé perseverante, por uma fé que confia plenamente na bondade de Deus, em qualquer situação, na dificuldade ou na bonança. Quero orar por rendição e por confiança, e que nós tenhamos essa disposição mental, essa fé, essa verdade solidificada em nosso coração. Nós nos gloriamos só em Cristo. E nenhuma situação, nenhuma circunstância muda a nossa vida, muda a nossa disposição. Eu continuo confiando em Cristo o tempo todo, porque Ele é bom. Amém? Vamos nos render ao Senhor, pedir que o Espírito Santo nos toque, traga luz à nossa vida, em nome de Jesus. Feche teus olhos no seu lugar. Senhor, nós compartilhamos a Tua palavra, que é luz, que é verdade, que nos liberta, que nos transforma, que nos firma. Ó Deus. Mas eu sei que só o Teu Espírito Santo é que pode de fato nos ensinar e vivificar esta palavra. Por isso eu peço, Espírito Santo de Deus, toca esta semente da palavra que foi lançada nos corações. Toque, Espírito Santo, alinha a nossa vida. Nós não queremos ficar cocheando, pulando entre dois caminhos, sendo levados de um lado para o outro, tristes, frustrados, abatidos, desconfiando do Teu amor o tempo todo. Senhor,
Abre os olhos do nosso entendimento. Se há alguma base falsa em nossa fé, revela e remove. Te peço, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, revela e remove. Forja em nós, pela palavra e pela ação do Espírito Santo, uma fé firme, inabalável, porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Não importa o que aconteça com a nossa vida, não importa o que aconteça com o mundo, não importam as notícias, não importa o futuro, não importa o caos que acontecerá nos últimos dias, nós permaneceremos com uma fé firmada, alicerçada em Cristo Jesus. Nossa fé está em Deus, nossa fé está em Cristo, e nós é que existimos para a glória do Teu nome. E nós sabemos que esta fé, ela também fala da realidade de que nós estamos nas Tuas mãos. Nós não estamos nas mãos do mundo, nós não estamos ao sabor das circunstâncias, nós estamos nas Tuas mãos, e nada, nem situações difíceis ou fáceis, nem a vida, nem a morte, nem coisas visíveis ou invisíveis, nada pode nos tirar do Teu amor, nada pode nos remover das Tuas mãos, absolutamente nada, Senhor, nada. O Senhor de fato é dono das nossas vidas. Ensina-nos, ó Espírito, a confiar em todo o tempo, a permanecer em todo o tempo, a nos alegrar em todo o tempo, mesmo nas provações. Ensina-nos esta verdade da Escritura que diz: tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, porque a aprovação da vossa fé vai produzir esperança, perseverança, sabedoria, para que sejais perfeitos e completos, em nada deficientes, coisa alguma. Espírito Santo, vivifica essa palavra em nós, ensina-nos este caminho, para que andemos de maneira constante e permanente na presença do Senhor, e assim o Senhor possa nos levar de glória em glória, e assim Ele possa completar a obra que Ele começou em nossa vida, porque nós temos a certeza de que, se correspondermos com o Senhor completará esta obra de maneira maravilhosa, ainda que nós não compreendamos plenamente os Teus caminhos, mas nós compreendemos que nada nos tira das Tuas mãos. Nós compreendemos que o Senhor está nos conduzindo, nós compreendemos que o Senhor é sempre bom, e nós nos alegramos em Ti, e continuamos olhando para Ti firmemente, sem desviar os nossos olhos do Senhor, nem para a direita nem para a esquerda. Firmemente olhamos, confiamos, amamos, dependemos e seguimos o Senhor. Seguimos o Senhor. Alinha a nossa vida, Espírito Santo de Deus, toca-nos. E eu oro, Senhor, porque esta palavra continue produzindo seus efeitos, repercutindo em nossa vida, em nosso coração. Queremos ser ensinados e queremos ser praticantes, não apenas ouvintes. Que esta palavra nos leve a assumir posturas diferentes na presença do Senhor. Praticantes, não somente ouvintes. Eu oro assim em fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia.